Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma projeção de dividendos da Vibra Energia, já levando em consideração a nova política de dividendos da empresa. Vou também fazer esse raciocínio aí demonstrando os múltiplos, os indicadores da empresa. Então fica comigo até o final do vídeo para acompanhar o raciocínio completo, a lógica completa por trás do vídeo. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo, se inscreva no canal, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, porque se você tiver inscrito ou inscrita, você não vai perder meus próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo que tá bem legal. A Vibra Energia, o código de negociação dela na bolsa é VBBR3. Para quem não sabe, a Vibra Energia ela é a antiga BR Distribuidora. Então ela é o resultado da privatização ou desestatização, da BR Distribuidora. A Petrobras vendeu todas as ações que tinha da BR Distribuidora, então no seu formato aí privado, ela passou a se chamar Vibra Energia. E, claro, ela recebeu o know-how da BR Distribuidora, ela segue atuando com distribuição de combustíveis e o objetivo da Vibra Energia é focar em fontes energéticas limpas e renováveis. O objetivo da Vibra é se tornar uma empresa completa de energia. Então, ela tem feito muitos investimentos aí na questão, por exemplo, de aviação, biocombustíveis. Então é uma empresa bem interessante. E também para dividendos, Luiz Barsi também muitas vezes falou da Vibra Energia como uma empresa pagadora de dividendos. A BR Distribuidora pagava bons dividendos e agora a Vibra Energia aparentemente também deve iniciar os pagamentos de bons dividendos. Claro que se a gente for olhar aqui as cotações dos últimos 12 meses, a Vibra Energia apanhou bastante no mercado. Nos últimos 12 meses caiu 27,8%, então hoje ela vale aí na casa dos R$17, R$17,91. Então a Vibra Energia nos últimos 12 meses realmente essa queda pode assustar, mas isso se dá por alguns fatores, A gente tem que levar em consideração que a Vibra Energia é uma empresa que tem uma alavancagem considerável, então ela tem um indicador lá, dívida líquida e EBITDA considerável. Isso faz com que, na verdade, todas essas ações que tenham um indicador de alavancagem considerável, elas têm caído bastante. Isso se dá muito por conta desse momento atual, A gente está com juros mais altos, então isso acaba fazendo com que o mercado acabe considerando que a dívida, as despesas financeiras dessas empresas podem acabar comendo o resultado operacional dessas empresas que estão alavancadas. Então vocês podem reparar que todas essas empresas que apresentam um indicador de alavancagem mais alto, elas têm apanhado bastante, em geral, claro, têm apanhado bastante nas cotações, muito por conta desse risco. É um risco normal em empresas que tenham uma alavancagem considerável, O risco de as despesas financeiras comerem parte aí do resultado operacional. E a Vibra Energia, além disso, ela atua no setor de distribuição de combustíveis. Por natureza, é um setor que tem uma margem líquida baixa. Então, a margem líquida da Vibra mesmo costuma girar aí em torno de 1, 2%. Então, por ser do setor, essa margem líquida baixa, isso acaba também afetando, o mercado acaba considerando esses fatores aí, uma dívida líquida pelo EBITDA com um indicador aí de alavancagem alto, associado a uma margem líquida baixa. Então isso faz com que essas empresas realmente apanhem no cenário atual. Mas, claro, a Vibra Energia ela segue com bons fundamentos, segue sendo uma boa empresa. E se a gente for observar no segundo trimestre de 2022, ela alcançou resultados históricos, Então a margem EBITDA dela subiu 52% na comparação com o segundo trimestre de 2021. A gente pode ver também o market share dela, subiu, está com 28% de market share, EBITDA subindo, o número de postos também, então mais 197 postos nos últimos 12 meses, aí, volume de vendas também subiu, então é uma empresa sim muito bem administrada na minha visão e com bons fundamentos. Claro que eu até já fiz um vídeo aqui sobre a Vibra Energia, o porquê que a Vibra Energia, o que impede a Vibra Energia de pagar grandes dividendos, E se a gente for observar aqui a questão do fluxo de caixa, A gente pode ver que na comparação entre primeiro semestre de 2022 e segundo trimestre de 2022, esses semestres aí, comparados então com 2021, a gente pode ver que o fluxo de caixa livre, ele caiu bastante, então houve uma redução
na geração de caixa operacional da companhia, né, caixa livre, né, porque na verdade a empresa até explicou aqui, né, a gente pode ver que ao longo do segundo trimestre de 2022 a companhia preservou uma postura cautelosa em relação ao uso do caixa por conta de pressões naturais ao capital de giro pela alta dos derivados. Então, na verdade, ela precisou aumentar estoques, né? E ela precisou de mais capital de giro, ela precisou de uma intensividade aí de capital muito maior nesse segundo trimestre de 2022. Isso fez com que o fluxo de caixa livre ficasse cada vez pior. Então a gente pode ver ali, por exemplo, mais embaixo, caixa livre para os acionistas, né? Então, liquidando tudo, quanto que sobra livre para os acionistas, tá? 1,4 bilhões negativo, né? Isso ocorre por conta desse momento aí da companhia. Se a gente for ver primeiro semestre de 2022, esse caixa livre para os acionistas estava em 503 milhões de reais, mas agora ele está negativo aí, negativo em 1 bi e 400. Então isso fez realmente com que a Vibra Energia ficasse impedida de pagar melhores dividendos aí nos últimos meses. Mas a Vibra Energia agora nesse mês de setembro divulgou um fato relevante, aprovou uma nova política de distribuição de dividendos. A gente pode observar aqui que a companhia, então agora ela tem aí, estabeleceu, né, que ela tem que pagar pelo menos 40% do lucro líquido ajustado. Então, 40% de payout. A gente sabe que pela lei, né, o mínimo é 25%, mas aqui a Vibra Energia alterou a sua política de dividendos para fazer com que esse payout seja no mínimo de 40%. E claro, a gente pode observar aqui, né, como todas as companhias, que esse payout ele vai depender ano após ano, né? A administração ela tem que avaliar a condição financeira da empresa, a capacidade de geração de caixa, o indicador de alavancagem, né? Então tudo isso faz com que a companhia tenha que avaliar ano após ano esse payout, né? Mas fica aqui uma amostra como a Vibra Energia é sim uma empresa para dividendos, ela pode ser que ela pague melhores dividendos daqui a algum tempo, né? Neste momento ela está impedida de pagar grandes dividendos por conta dos fatores que eu falei aí, dos resultados do segundo trimestre de 2022, mas mesmo assim, agora isso mostra aí como a empresa ela tem essa intenção, né, de remunerar bem os acionistas, estabelecendo um payout mínimo de 40%. E se a gente for observar aqui a liquidez corrente, por exemplo, da companhia está em 2,17, então é um indicador aí bem interessante visando dividendos, né? Então 2,17 de liquidez corrente é um indicador que mostra aí que a empresa tem uma capacidade sim de pagar dividendos, né? Ela tem aí, como eu falei, uma alavancagem considerável, né, na casa de 3 vezes, então isso faz com que ela tenha apanhado bastante nas cotações. É do setor ter uma margem líquida baixa, né? Então ela atua aí no setor de distribuição de combustíveis. Esse setor ele realmente tem margem líquida baixa, aí está em 1,65%. Mas a companhia tem um ROI muito bom, né, de 20%, um ROIC bom também de 10%. Então a companhia, na minha visão, ela faz um bom uso dessa dívida, acaba alocando de forma eficiente, né, esse capital. Então ela tem um ROIC aí de 10%. Ela tem, se a gente for observar a dívida líquida pelo patrimônio líquido, está em 1, né? Então, por mais que essa dívida ela seja considerável, em relação ao patrimônio líquido ainda até que está ok na minha visão, e ela remunera bem aí o próprio patrimônio, porque a gente pode ver um ROI de 20%, como eu falei. A companhia atualmente está com um dividend yield na casa de 3,34%, então é um dividend yield baixo, né? Com certeza baixo aí, que a gente pode considerar, mas que pode melhorar. Então a gente pode ver aqui pelo LPA, o lucro por ação dela atualmente está em R$ 2,28, né? E se a gente for então projetar dividendos, né? LPA de 2,28, a cotação atual da Vibra Energia é de R$ 17,88. Então, se a Vibra Energia ela distribuísse todo o lucro dela, né, todo o LPA aí, a gente estaria falando de um payout de 100%, claro, e de um dividend yield na casa de 12,75%. Claro que o dividend yield atual dela é de 3,34%, então esse aqui é um exercício, né, iniciando essa projeção, é um exercício para mostrar como ela tem sim capacidade de pagar bons dividendos. Se ela distribuísse aí um payout de 100%, ela pagaria um dividend yield na casa de 12,75%.
bem acima do dividend yield atual, que está lá nos 3%. E agora, continuando a projeção de dividendos, utilizando aqui o parâmetro dessa nova política de dividendos da Vibra Energia, né? O LPA está em 2,28, se distribuir 40%, né, de payout, né, então 40% desse lucro líquido, a gente chega num cálculo aproximado aí de 91 centavos por ação de dividendos. Então, a gente projetando aí os próximos 12 meses, né, se ela pagar, e é razoável que ela pague isso, cerca de 91 centavos aí por ação, a gente vê então que ela pode chegar a um dividend yield aí que sobe para 5% ao ano, que também não é um grande dividendo, mas já é melhor do que os 3% que ela tem, que ela pagou, né, nos últimos 12 meses. E, claro, 40% é o mínimo, né? A Vibra Energia, ela pode estipular um pagamento maior que esse, né? 40% é o mínimo garantido aí para o acionista. Então, se ela subir apenas um pouco esse payout aí, se ela subir para 50%, né, do lucro líquido, a gente vê que esse dividendo aí por ação aproximadamente deve ser de R$ 1,14. Então, só aí a gente já vê um dividend yield subindo para casa de 6,3%. Então, acredito que essa nova política de dividendos da Vibra Energia é muito benéfica. Claro que a gente tem que levar em consideração que neste momento atual, bons dividendos estão sendo impedidos por conta da questão do fluxo de caixa livre, do caixa livre para os acionistas que eu mostrei, mas essa nova política é sim benéfica e é uma empresa que tem grande potencial. Se ela pagasse aí um payout de 100%, ela estaria pagando na casa de 12% ao ano. E se a gente for ver aqui 50%, né, o que não é nada de outro mundo, ela nos próximos 12 meses, aí, no próximo ano e nos próximos 2 anos, né, não é nada de outro mundo ela pagar 50% de payout, a gente estaria falando de um dividend yield na casa dos 6,3%, que é um bom dividendo, na minha opinião, para uma empresa como a Vibra Energia. Então, pessoal, quero saber o que vocês acham, né, do conteúdo aqui do vídeo, dessa projeção e o que vocês acham da ação da Vibra Energia, se vocês gostam ou não, se vocês têm em carteira ou não, eu quero saber. Eu aprendo muito nos comentários, então deixem comentários, eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.